Então, queridos, aqui na continuidade, então, né, da nossa proposta, da reflexão, nós vamos falar sobre honrar a face do velho. Levítico, capítulo de número 19, a gente volta lá para o Antigo Testamento. Levítico, capítulo de número 19, nós falamos então sobre honrar a face do velho, né, de reverenciar, de respeitar então essa figura, né, de dignidade, não só por ser humano, mas aqui estamos acrescentando o fato também de ser um ancião, né, aquele ensino dos nossos pais de respeitar os mais velhos, porque isso de fato é um princípio bíblico, né? Então, capítulo 19, verso 32 do livro de Levítico, diz assim o texto, olha que coisa interessante: diante das cãs, ou seja, dos cabelos brancos, te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor de teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, olha que coisa interessante que a Bíblia propõe para que a gente então possa estar reverenciando aqueles mais idosos, de mais idades, né? Os de respeito então. E, como eu disse, no caso dos pais também, esse mandamento, né, essa recomendação se estende ao Novo Testamento, quando nos escritos de Paulo o jovem pastor Timóteo, né, em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5, versículos de número 1 e 2, então Paulo ele vai trazer a segunda recomendação para o jovem pastor e para que isso fosse ensinado na comunidade de fé. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs em toda a pureza. Então, para não repreender asperamente, né, de uma forma grosseira, os anciãos, tá, os velhos, os idosos, né, os homens nem as mulheres. Aliás, ele também acrescenta a recomendação nem dos jovens, né, nem dos irmãos, nem das moças e nem dos rapazes. Na verdade, ele está aqui incluindo todos que sejam tratados dignamente, inclusive é o que nós vamos falar aqui na sequência sobre a acepção de pessoa, que é tratar uma pessoa diferenciada da outra, né? Ou tratar uma melhor em detrimento da outra, ou dar preferência a uma, né, e preterir a outra. Então, como Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer. A gente vê em Deuteronômio, né, sempre pegando e fazendo esse paralelo Antigo e Novo Testamento para que a gente possa entender então que aquilo que o Antigo Testamento ele ensina a continuidade no Novo Testamento. Isso aí já até em outras aulas, em outras matérias e em outros cursos é algo que eu bato muito na tecla, né? A Bíblia ela é um ensino, né, completo, mas temos que entender que há algumas coisas que cumpriram o seu propósito na história para um povo com uma finalidade e não se estende mais ao Novo Testamento. E outras coisas elas perduram. Nós chamamos isso de continuidade e descontinuidade, né? É por isso que um é chamado de velha aliança, antiga aliança e uma nova aliança, Novo Testamento. O autor dos Hebreus diz isso, não haveria necessidade de ter um Novo Testamento se o segundo não tivesse caducado, mas caducou em tudo? Tudo ficou em desuso? Não, nós só precisamos fazer então, aí peneirar, né, essa triagem nós precisamos fazer. Mas aqui Deuteronômio, capítulo de número 10, versículos de número 17 e 18. Então, Deuteronômio, no último livro, quinto livro de Moisés, no capítulo de número 10, versículos de números 17 e 18, diz assim na minha versão: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Olha só, nem aceita recompensa, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Então, sendo Deus o Criador, o Senhor, ele não faz acepção, ele não trata diferente as pessoas, pelo contrário, ele inclusive vai nivelando essas diferenças que tem. Ele diz aqui que dá pão ao faminto, ao órfão, à viúva e trata o estrangeiro de igual modo. Então Deus vai equalizando inclusive essas diferenças que nós causamos. O Evangelho pretende então fazer esse nivelamento, né? Então alguém já disse que aos pés da cruz o solo ele é nivelado, né? Todos nós estamos nivelados por baixo, então, e todos nós somos diante de Deus iguais, não temos, né, favorecimento. Deus ele odeia dois pesos e duas medidas, e como eu disse, isso é estendido
para o Novo Testamento, na carta que Tiago escreve, né, aos irmãos que estavam dispersos em tantos lugares naquela ocasião. Então ele escreve essa sua carta, e no capítulo 2 ele vai tratar inclusive sobre esse ponto, né, de fazer acepção de pessoas, de tratar pessoas de uma forma diferenciada, né, que isso é uma hipocrisia, são interesses, relações de interesse que nós temos, e tratamos pessoas diferenciadas e ainda, né, pegamos textos bíblicos para afirmar o nosso equívoco. Alguns pegam lá Romanos, por exemplo, quando Paulo diz, olha, dá honra a quem tem honra, tributo a quem tributo, né? E diz, então nós temos que honrar, né, algumas pessoas e outras não. Não é isso no sentido de comportamento, tratamento. Quando nós tratamos uma pessoa melhor em detrimento da outra, ou quando tratamos uma melhor e a outra não da mesma forma, né, no sentido social, nós estamos, na verdade, fazendo acepção de pessoas. Isso não é honrar. Honrar é reconhecimento das autoridades das pessoas que Deus constituiu sobre nós. Mas ao tratá-la favorecendo, ou tratá-la melhor, né, e porque ela tem, de repente, uma posição social e etc e tal, então isso o Tiago vai dizer que é acepção de pessoas, isso é pecado. Então, infelizmente, nas nossas estruturas religiosas também, nas nossas convivências de fé, muitas vezes nas comunidades de fé, nós cometemos esse pecado, né? Tratamos alguns líderes e algumas pessoas de uma maneira especial, né? E outras a gente não se importa tanto. Então isso é um pecado. O Tiago, no capítulo 2, então, versículos de número 1 ao 4, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, preste atenção, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro, preste atenção, com vestes preciosas, entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí, em pé, ou assenta debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Então o que o Tiago aqui está reprovando é aquilo que lá no Antigo Testamento Deus já estava reprovando, que é tratar pessoas de uma forma diferente, favorecendo umas e outras não. Então isso aqui é um pecado, isso fere a dignidade humana, porque, como eu disse, por ser humano é digno, há uma dignidade intrínseca, se é pobre, se é rico, se tem diploma ou não, se tem uma boa aparência ou não, se tem boas vestes ou não, a classe social, a cor da pele, os diplomas que acumula, as realizações. Isso não pode fazer uma pessoa ser tratada melhor do que a outra, tá certo, queridos? Então esse é um comportamento de uma sociedade sem Deus. Esse é um comportamento de comunidades de fé que não entenderam ao ensino do Evangelho. Então, comunidades de fé, grupos religiosos, convívios, né, sociais, que tratam pessoas diferentes de outras, não entenderam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não entenderam os ensinos das Escrituras Sagradas, lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, líderes que aceitam isso, pastores, pregadores, professores, né? Seriam essas estrelas gospel que nós, infelizmente, aí nos deparamos nos últimos tempos, ou de uns tempos para cá, aceitam tratamento diferenciado, estão, na verdade, fomentando, alimentando, então, esse pecado. Então, nós devemos tesourar isso, cortar isso, interromper esse tratamento, nós devemos combater isso veementemente, porque isso é um pecado que fere a dignidade humana, mostrando que uns são mais dignos do que o outro. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Nós, por ser humanos, somos dignos de sermos tratados igualmente, né? E vamos lá então. Jesus, ele vai falar sobre essa dignidade na parábola do bom samaritano. Jesus ensina sobre a dignidade humana. Então nós vamos pegar o texto de Lucas, capítulo de número 10, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, né? A partir do verso 29, nós estamos aqui na parábola do bom samaritano, que vocês bem conhecem, né? Muito famosa. Diz aqui a respeito, então, vou encurtar aqui, porque vocês acredito que já conhecem a história. Se não conhecem, por favor, leiam lá
Lucas capítulo de número 10, verso de número 29, tá certo? Até o verso 37. Leiam todo o texto para que vocês então tenham essa narrativa. Eu já vou aqui adiantar, confiando que aqueles que não lembram ou que não leram vão estar lendo aí, dando uma pausa agora, faça a leitura, fez a leitura, volte aqui. Pronto. Fez a leitura? Então volte aqui com o texto já na sua mente e no seu coração. Então Jesus aqui, ele ensina sobre a dignidade humana. E ele faz uma pergunta: quem é o teu próximo? Né? E com essa pergunta, depois ele fala assim: vai tu e procede de igual modo. Olha que coisa interessante. É o equivalente também ele falar: vem, segue-me. Então, como Jesus vivia dessa forma e tratava as pessoas assim, não fazia distinção de pessoas, porque o sacerdote da lei, olha só, o sacerdote e o levita, que eram dois homens na figura, né, religiosa de Israel, eram os homens mais sagrados, mais santos. Eles, na verdade, trataram aquele homem caído à beira da estrada de uma maneira diferente, foram indiferentes, melhor dizendo. Foram indiferentes, insensíveis. Talvez se fosse um outro sacerdote, talvez se fosse um judeu, talvez se fosse aí uma pessoa que para eles eram digno de ser socorrido, eles teriam feito isso, mas viram aquele homem e desprezaram. E veio um samaritano, lembrando que o judeu considerava inclusive o samaritano como inferior, né, como uma raça misturada, como um povo que não era, que eles não eram dignos aí de serem chamados povo de Deus. Olha que coisa interessante, havia uma rixa, inclusive, entre judeus e samaritanos. Então, quando Jesus insere aqui a figura do samaritano como aquele que agiu corretamente, aquele que cumpriu o mandamento de Deus, Jesus está provocando então esses religiosos que se julgavam superiores, e Jesus coloca no cenário justamente aqueles que eles achavam inferiores, porém eram aqueles que estavam cumprindo a vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Então Jesus fala sobre a dignidade humana e pergunta assim: quem te parece ser o próximo desse homem caído à beira da estrada? Ele nem, o judeu aqui, ele nem ousa, o escriba que fez a pergunta a Jesus, que fez Jesus contar toda essa história, ele nem ousa falar foi o samaritano. Isso foi aquele que ajudou. Então ele nem ousava. Olha como o coração duro, a soberba, o orgulho, está no coração de um religioso. Olha que coisa terrível que é isso. Então vamos lá. Aqui no capítulo de número 25 de Mateus, do verso 34 a 40, Jesus nos ensina a servir o próximo de Jesus. Também acredito que vocês conheçam a passagem. Se não conhecem, então vamos lá. De novo, dá uma pausa aí no vídeo, lê o texto de Mateus capítulo de número 25, versículo 31 até o 40. Então leia aí. Leu? Tudo bem. Agora vamos voltar com esse texto aí na sua mente e no seu coração. Estou confiando que vocês estão lendo isso aí, meu irmão. Tá certo? Eu, como já tenho na minha mente e no meu coração esse texto, eu vou trazê-lo aqui e narrá-lo algumas partes e extrair aqui as lições. Então, Jesus ensina que essas ovelhas, aqueles que foram chamados para o reino do seu Pai, aqueles que ele considera de fato filhos de Deus, os que entenderam o ensino de Jesus, eles servem toda e qualquer pessoa em vulnerabilidade e em necessidade, e ajuda quem está com fome da comida, quem está com sede da bebida, quem tem falta de veste, ele dá roupa, quem tem solidão num leito de enfermidade no hospital, quem tem solidão numa penitenciária, ele vai visitar, vai ver. E aí Jesus diz: quando vocês fazem isso a um desses pequeninos, vocês fazem a mim. Então a dignidade humana está em todos sermos a imagem e semelhança de Deus. E quando nós servimos um outro semelhante, um ser humano, nós estamos servindo a Deus. Eu nem vou falar indiretamente, não. Estamos servindo diretamente a Deus, porque o servir a Deus é servir as pessoas. Porque as pessoas são a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando nós servimos as pessoas, é a mesmíssima coisa de falarmos estamos literalmente servindo a Deus. Porque servir a Deus é servir uns aos outros. Amar a Deus é amar uns aos outros. Amar a Deus é amar a si próprio. Deus acima, de todos, lógico. Amar a Deus com todo o teu entendimento, força, alma, coração, sentimento. Teu próximo como a ti mesmo. Então nós amamos a Deus quando amamos a nós e não também ferimos a nossa dignidade humana e nem
o do nosso semelhante, porque nós pertencemos a uma única raça e é o nosso semelhante e o próximo de Jesus, que também deve ser o meu próximo, que deve ser amado. Tá certo, queridos? Então, a relação com o meu próximo se dá através de Cristo. Olha que coisa interessante. E por ele. Então, se dá por Cristo e através de Cristo. Ou seja, em Cristo e por causa de Cristo e através de Cristo é que eu então posso estar me relacionando com o meu próximo. Cristo, ele na verdade é a partir de Cristo, é em Cristo, é através de Cristo e é por causa de Cristo que eu tenho condição de me relacionar adequadamente com o meu próximo. Olha que coisa interessante. Então, é através de Cristo e por Ele, pois a dignidade humana de cada pessoa está tanto na criação, lá, quando Deus cria o homem, tanto na criação quanto na recriação em Cristo, que veio redimir cada e todo ser humano, feito à imagem de Deus para transformar em um membro da humanidade. Queridos, vamos ler o texto de Paulo, na segunda carta dele a Timóteo. Olha que coisa interessante. Então, desculpa, primeira carta, tá? Não é segunda carta não. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, 1 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos ler do verso número 3 até o verso de número 6. Então, pega lá, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 3 ao 6. Vamos lá, queridos. Diz o texto aqui, na minha versão, da seguinte forma. Veja bem. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Veja bem, para servir de testemunho do seu tempo. Então deu a sua vida, o seu sangue foi derramado para redimir a todos. Então, em Cristo há uma recriação de Deus. Em Cristo há uma nova humanidade. Então, tanto na criação quanto na recriação, tanto uma quanto a outra sendo possibilitada apenas pela pessoa de Cristo, pela vida de Cristo, pela obra criacional de Cristo e recriacional de Cristo, a partir da sua crucificação, essa recriação que eu estou dizendo efetivamente na história, é claro, pretende então transformar cada uma pessoa, todo e cada ser humano, em um membro da humanidade. Então é por Cristo que nós temos a condição de nos relacionarmos com o nosso próximo, porque tudo tem que ser por Cristo, para Cristo e em Cristo. Então todos também estão sendo recriados em Cristo. Então, por serem recriados em Cristo, os nossos irmãos na fé devem também ter, queridos, a dignidade dessa recriação, não é? Porque são resgatados por Cristo. Então, todo o ser humano, Deus quer salvar, resgatar, redimir em Cristo. Então, para nós, independente de religiões, diferenças doutrinárias, todo ser humano precisa ser respeitado. Todo ser humano precisa ter a sua dignidade preservada, independente se há divergências teológicas, independente se eles creem em outros deuses que não são deuses, nós sabemos muito bem, é um imaginário, né, de cada um, mas ainda que haja discordâncias doutrinárias, nós precisamos respeitar essas pessoas porque são imagem e semelhança. Nós não sabemos muitas vezes fazer um equilíbrio, né, e diferenciar uma coisa da outra. A discordância não me dá, então, aí a questão, o direito de eu estar desrespeitando a outra pessoa. Eu posso não concordar com outra pessoa e posso, inclusive, lutar pelos direitos dela mesma, né, dela se expressar. Algum homem importante na história, que me falha a memória agora, disse isso, né, não sei se foi Martin Luther King, algum homem aí da história recente disse isso. Eu posso não concordar contigo, mas eu lutarei até o fim para que você tenha o direito de se expressar, de falar a tua opinião. Então, assim, nós estamos na mesma luta, que é a luta da dignidade humana não ser ferida, tá certo? Posso não concordar com o espírita, posso não concordar com o católico, posso não concordar com o muçulmano, posso não concordar com o budista, posso não concordar com o hindu, posso não concordar com diversos segmentos religiosos, e não concordo mesmo. É por isso que eu sou cristão, e não sou muçulmano, e não sou hindu, e não sou católico. Não há a necessidade de sermos hipócritas, queridos. Nós temos divergências
e divergências que nos diferem nas nossas profissões de fé, nas nossas crenças. Mas nem por isso eu vou desrespeitar ninguém, porque todos devem ter a dignidade humana. Até entre nós, evangélicos, protestantes, cristãos, né, da ordem, eu estou dizendo evangélica, muitas vezes por nós não concordarmos em alguns pontos teológicos, nós muitas vezes chamamos e ofendemos o nosso irmão até de herege. Às vezes não é nenhuma a questão de heresia em si, heresia é uma coisa muito séria, às vezes é um ponto de vista, é uma abordagem, uma linha teológica, né, que muitas vezes nem fere a doutrina fundamental das Escrituras Sagradas, são coisas periféricas, e aí nós chamamos o outro de herege, nós não cumprimentamos esse irmão, não o saudamos, né, como saúdam os discípulos de Cristo, desejando a paz, a graça multiplicada, a bênção, o shalom de Deus sobre a vida dos irmãos. Então nós somos muito imaturos, né? Nós somos seres humanos meninos ainda, seres humanos bebês, seres humanos com birra, seres humanos não exercitados na maturidade, nos sentidos, e aí temos essas convivências muitas vezes idiotas no sentido do id, né? Daquilo que a gente pensa que o egoísmo em si, a soberba em si, o sentido da palavra idiota, né? No sentido aquele que pensa em si mesmo, aquele que acha que ele de fato é o principal, é o mais importante. Então nós precisamos estar interrompendo, tesourando isso, como também o outro ponto. Então ainda mais um aspecto que eu quero tratar sobre a questão da dignidade humana, né? A pessoa como sendo única, digna, embora esteja inserido nesse todo, mas ela deve ser vista como preciosa, como única, insubstituível, queridos. Um ser humano não é substituído por outro ser humano. Um ser humano não tem menos valor do que outro ser humano, tá certo? Então nós precisamos ter isso em mente. A vida humana deve ser considerada como solenidade, preste atenção, imponente, incorporando a obra distintiva de Deus, nosso Criador e Redentor, em cuja imagem nós fomos feitos. Então a vida humana deve ser considerada como solenidade imponente. É solene a vida humana, tem que ser respeitada, não se pode ser tirada a vida humana em ocasião nenhuma, tá certo, meus queridos? Nós não somos a favor da pena de morte, nós não somos a favor da agressão física, nós não somos a favor da tortura, nós não somos a favor da agressão, né? Seja ela física, seja ela psicológica, seja ela de qualquer outra ordem. Nós não fomentamos isso, nós não promovemos isso, nós não somos agentes disso, nós não devemos ter isso tudo. É por isso que os direitos humanos, né? Os princípios dos direitos humanos, inclusive, foram criados por cristãos, né? Se vocês não sabem, foram cristãos que propuseram, eles propuseram então esse direito universal, o ser humano como de fato sendo digno por si mesmo, então o direito da pessoa humana, tá certo? Então nós precisamos entender isso aqui, que cada um de nós somos únicos, cada um de nós temos a dignidade em si, independente, como eu disse aqui, dos pontos que muitas vezes nos diferem socialmente, que nos diferem, na verdade, como pessoas que têm mais ou menos capacidade, mais ou menos capacidade de realizações, que conseguimos ou não conquistar, seja financeiramente alguma coisa, seja socialmente, na questão da expressão, da importância, né, na contribuição da sociedade. Então, independente dessas coisas, nós não devemos valorar o ser humano diferente do outro. Nós não devemos pensar e entender que um ser humano ele vale mais do que o outro. Em uma sociedade machista que acha que o homem ele é mais importante do que a mulher, né? E há briga agora no outro extremo, a mulher achando que é mais importante do que o homem. Não, amados, tem a questão de serem iguais. Aí alguns podem falar assim, não, mas a mulher ela luta por igualdade, não por ser superior. Mas na verdade, como nós somos injustos, nós percebemos que muitas vezes, claro, o princípio, a ideia é essa mesmo, mas muitas vezes nós nos deparamos com discursos e propostas que querem colocar a mulher, inclusive, como superior. Então, nenhum nem outro, o machismo e o feminismo são coisas desproporcionais.
tá certo? Onde uma sociedade onde o velho é um peso morto, onde muitas vezes por conta da sua classe social você é desprezado em certo ambiente, onde muitas vezes por você não ter também um diploma, você não é considerado em certo meio, por você ser jovem, muitas vezes, né, você é desconsiderado, por você ser criança, adolescente, muitas vezes você é destratado. Então, tudo isso, queridos, é fruto, é resultado de uma incompreensão do Evangelho, das Escrituras Sagradas. Isso é resultado do ser humano pecador. É o pecado, na verdade, que nos traz toda essa distorção de compreensão e, consequentemente, de convivência. Então, todo ser humano, queridos, nós como homens não devemos jamais oprimir uma mulher. Uma mulher jamais deve se sentir inferior a um homem, tá certo? Nós somos brancos, jamais devemos achar que o negro, o preto é superior, é inferior. Nós que somos pobres não devemos nos considerar inferiores a pessoas que são ricas. Aqueles que têm diplomas, como eu, alguns poucos diplomas, né, professor, acadêmico, não pode achar que um aluno ou uma pessoa que não tem um diploma é inferior. Então, assim, eu que não sou tão, estou aí na meia idade, né? Eu não posso achar que um jovem é inferior a mim, eu posso desrespeitá-lo, tratá-lo sem dignidade, né? Um ancião, um velho não pode também olhar para mim e me desconsiderar porque não tem a sua experiência de vida ou a sua sabedoria, e nem muito menos um jovem, e assim por diante. Nós não podemos, né, como líder, desconsiderar os liderados. E então essas relações que às vezes não têm fim, porque elas são essas relações todas distorcidas, desde lá do Éden, se replicam hoje de muitas maneiras. É por isso que Paulo vai trabalhar em Efésios, capítulo de número 5, desde o verso 17 até o capítulo 6 e verso 9. É um texto só. Leia todo esse texto. Leia ele assim, não respeitando títulos, não respeitando aqueles títulos em negrito, aqueles subtítulos, nada disso. Leia desde o capítulo 5, verso 17, até o capítulo 6, verso 9, porque é uma fala só de Paulo, é um texto só. Né? Isso não faz parte da inspiração, como alguns de vocês já sabem, ouviram eu falar, ou sabem de outra maneira. É uma fala de Paulo. Então ali vai falar sobre submissão. Submissão não como subserviência, que um é inferior ao outro, mas como debaixo de tarefa, de missão. Sub, embaixo, missão, tarefa. Então cada um de nós temos nossos papéis nas relações e todas elas devem ser de submissão, de cumprir as nossas tarefas. E no reino de Deus, que é um reino de cabeça para baixo em relação a essa sociedade sem Deus, né, e até meio religioso, como eu já citei aqui, os valores eles são invertidos nesse sentido que nós aprendemos da cultura, das religiões, né, dos nossos pais muitas vezes, que na verdade quem possui mais, quem tem mais recursos, são esses na verdade que devem ser mais servos, devem se sacrificar mais, devem se doar mais, devem servir mais, devem na verdade oferecer mais os seus dons e talentos. Então quanto mais eu tenho posição social, poder administrativo, intelectual, psicológico, físico, espiritual, eclesiástico, etc. e tal, mais eu devo servir as outras pessoas. Essa é a lógica de Cristo. Essa é a lógica do Evangelho de Jesus Cristo.